muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação fielmente. Muito bom dia, muito obrigada mais uma vez por estar junto conosco, trazendo aí informação a todos os públicos, deixando temas ainda mais claros para vocês cuidarem da saúde, do bem-estar, da mente, comportamento. Todo sábado Viver Bem traz um novo tema, tá? E olha, corpo e mente devem caminhar juntos para se ter uma vida saudável. Por isso, a campanha Janeiro Branco chama a atenção para o tema e reforça a importância de cuidar da saúde mental e emocional das pessoas. O objetivo é conscientizar toda a população para que seja possível eliminar tabus e paradigmas que podem acabar comprometendo diagnósticos e tratamentos. E para falar melhor deste assunto, que é tão importante, a gente convidou a psicóloga Esther Miriam, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, Esther? Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom a gente falar deste tema, né? Afinal, hoje, todo mundo até comenta que saúde mental é luxo. A gente vive aí em dias cada vez mais corridos, tecnologia, então a nossa mente ela até se perdeu um pouco nesse avanço de tudo isso, né? Sim, é muita pressão, é muita informação, é muita coisa para lidar. E aí, em algum momento, dá uma pane no sistema, né? Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento do que nos afeta, do que nos favorece e como administrar toda essa situação. Vamos sentar, então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa campanha. Uma campanha muito bacana justamente para chamar a atenção do público relacionado a essas questões de saúde mental, que é o Janeiro Branco, né? O que significa o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha que ela está presente em alguns países, que tem por objetivo promover, né, esse conhecimento, promover esse acesso à informação sobre saúde mental, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Tem essa proposta do nome, né, Janeiro Branco, justamente por toda esse conceito de virada de ano, ser um novo ano, nova chance. É como se nós pudéssemos ter uma página em branco para redesenhar e reescrever, né, nossos objetivos, nossa história e a nossa relação, né, com a gente e o nosso ambiente. E com a campanha a gente tenta chamar a atenção da população, no geral, né, dos pacientes em si, ou até o próprio sistema de saúde, os profissionais de saúde precisam se atentar um pouquinho mais, se atualizar, se preparar para receber toda essa demanda. Sim. Na verdade, uma das críticas, inclusive, a essa campanha é que muitas pessoas desconsideram essa questão social e ambiental que envolve a questão de saúde mental. Quando eu falo de saúde mental, não é como se fosse uma responsabilidade minha individualmente. Eu adoeci porque quis, não cuido. Não, muitas vezes é porque eu não tenho acesso a essa informação, porque eu não tenho acesso a um tratamento no governo, porque eu não tenho acesso ao medicamento quando necessário, eu não tenho acesso a coisas básicas do dia a dia que favorecem a minha saúde mental. Então a ideia é que a gente tenha essa consciência, né, de que saúde mental é sim uma responsabilidade individual, mas muito mais coletiva, né? Então a ideia é que a gente consiga se aperceber desses pontos, consiga entender um pouquinho, né, de todas essas variáveis e consiga lidar da melhor maneira possível com tudo isso. Mas o que se entende por saúde mental? A gente está falando tanto em saúde mental, o que seria? Existem vários conceitos, né? Até quando a gente vai ali para a descrição de saúde da OMS, a gente vê saúde como um bem-estar geral, né? Seria estar bem, a ausência de doença, na verdade. Só que a gente vai pensar que a gente não consegue controlar muitas coisas. A gente não controla o nosso ambiente, a gente não controla o nosso corpo, a gente não controla a nossa fisiologia. E que às vezes eu vou sim adoecer, que às vezes sim existirão situações que não promoverão uma qualidade de vida, um bem-estar. Então, saúde mental não é necessariamente a ausência de doença, mas é no sentido preventivo, né? O preparo para lidar com essas situações e quando adoecer eu conseguir lidar da melhor maneira possível, para que aquilo prejudique o mínimo, né, a minha funcionalidade, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida. Uhum. E aí, para afetar a nossa saúde mental, podem ocorrer transtornos, né? Que transtornos mentais seriam esses? Quais são os principais? A lista é bem extensa, Sim. né? A gente tem, né, nós psicólogos, psiquiatras, profissionais que lidam com saúde mental, a gente tem o Manual Diagnóstico Estatístico, que é o DSM, que assim, é um
livro gigantesco que tem diversos, né, diversos tipos de transtorno mental, que vão desde ansiedade, depressão, né, que são os mais comuns, né, os mais comentados, a transtornos, né, de dependência química, né, dependência em jogos, enfim, várias questões que afetam a funcionalidade, que estão relacionadas, né, ao funcionamento do ser humano. E também no CID, né? No CID, a gente estamos no CID-11 agora, que é quando ali o profissional vai dar um laudo, vai dar um atestado, aquele númerozinho que a gente coloca. Também tem tem categorias, né? Como se fosse uma versão um pouquinho mais condensada disso, que é onde a gente vai fazer esse diagnóstico e vai oferecer o tratamento necessário, mas é bem extenso. Doença mental e transtorno mental são a mesma coisa? Tecnicamente, sim. A gente, né, da área, a gente teve com o tempo, nós estamos reduzindo o termo doença mental, primeiro para reduzir um pouco esse estigma, esse tabu que é colocado, né, sobre a palavra doença. Um doente mental, a gente já traz ali à mente uma série daqueles estereótipos, né, de situações desagradáveis. Então, para reduzir um pouco, né, essa percepção, e também porque transtorno abrange um pouco mais essa categoria, porque muitas vezes eu não vou estar necessariamente aparentando estar doente, mas eu vou ter um prejuízo na minha funcionalidade, vou ter um problema na minha qualidade de vida. Então, o transtorno, né, que essa situação causa. É algo também até que, de repente, não afeta a minha saúde física, mas me causa transtornos, por exemplo, sociais. Exatamente. Então, engloba melhor, né, essa categoria. Entendi. E qual que é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra para lidar com essas situações? Quando eu vou buscar o psicólogo, quando eu vou buscar o psiquiatra? Eu costumo explicar de uma maneira bem simples, fazendo uma analogia, né, para quem não tem tanto conhecimento, que o psiquiatra seria um ortopedista e o psicólogo seria um fisioterapeuta. Em que sentido? A gente tem que entender que relação corpo e mente, elas estão ali conectadas, né? Não existe uma emoção, uma coisa aleatória, né, e o corpo como algo distinto, elas estão interconectadas. Então, se eu entendo que as emoções, que todo o meu funcionamento, a forma como eu penso, o que eu sinto, o que eu faço ou deixo de fazer, está relacionado com neurotransmissores, vitaminas, diversas questões fisiológicas, eu preciso lidar com isso de uma maneira fisiológica. E aí que entra o psiquiatra, que vai passar o medicamento, que vai fazer exames, que vai entender, né, por que aqueles sintomas estão aparecendo. E como psicóloga eu vou fazer essa reabilitação, essa terapia. Ou treinar a minha mente. Exatamente, ou eu vou entender a causa daquele problema, eu vou entender como lidar para evitar que aquele problema, né, permaneça, que ele se desenvolva e cause mais prejuízos. Né? Então, seria com o psicólogo, né, de uma forma bem genérica e simples. Psiquiatra, eu vou trabalhar muito mais os sintomas e com o psicólogo eu vou trabalhar as causas, digamos assim, né? Eu vou trabalhar essa forma de lidar com esses sintomas. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este tema daqui a pouquinho, depois do primeiro intervalo, que é bem breve. Então você de casa, não saia daí. Agora eu quero falar de beleza e bem-estar. Eu falo do Salão Glamore, que te oferece diversos serviços de beleza, como clube escova, estética corporal e facial, alongamento de unhas, manicure e pedicure, spa dos pés e muito mais. Então confira o que você vai encontrar lá no Glamore com a Bruninha, que esteve lá e agora mostra tudo pra vocês. Ano novo, vida nova, e eu quero te apresentar a Glamore Bem-Estar, para você se sentir bem, se sentir ainda mais você e ficar ainda mais incrível. Aqui eles trabalham com atendimento com hora marcada, escovas, tratamento L'Oréal, estética, alongamentos, manicure comum, spa dos pés e claro, né, meu povo, tem combos promocionais para esse mês de janeiro. Janeiro da escova, 4 escovas a cada 5 dias, lavagem com shampoo e condicionador, hidratação, escova para todos os tamanhos de cabelos por apenas R$ 199.
R$99. Também tem alinhamentos de fio sem química, mais pedicure e manicure comum por apenas R$199 e 2 manutenções de fibra comum no mês de janeiro por apenas R$199. Tudo isso, o endereço é muito fácil. Rua Humberto Correia, 1565, em frente ao Colégio Sapiens do Jardim América, bairro São João Bosco. Telefone para agendamento 999874526 e também tem o Instagram para mais informações, além de tudo isso que eu já falei para você, @glamour_bbh. Venha conhecer essa novidade aqui de Porto Velho, aproveitar e ficar ainda mais linda. Daí, faça uma visita ou agende seu atendimento pelo WhatsApp no 999874526. O Glamour fica localizado na Rua Humberto Correia, 1565, no Jardim América, ao lado do Colégio Sapiens 2, tá? Daí, já é uma ótima dica também. A gente sabe que a mulherada, quando tá sofrendo, tá com alguma dificuldade ali psicológica, mexe com a autoestima. Então, vai lá, já reserva um dia para você cuidar da sua autoestima e cuidar mais de si, né? Para relaxar também a mente, cuidando um pouquinho do seu corpo. Esté, de volta então, seguindo com este tema, até pegando esse gancho, né? Principalmente as mulheres, quando passam por problemas, transtornos mentais, um dos primeiros reflexos ali já vem na questão de autoestima, né? Sim. Na verdade, a questão básica é o autocuidado. A gente começa a negligenciar cuidados básicos, tanto na questão da aparência, quanto de coisas que nos fazem bem, de modo de se portar, a visão que nós temos sobre nós mesmos, e tudo isso naturalmente vai afetar a autoestima. A gente vai começar a se sentir menor, inferior e acaba reforçando ainda mais nesses quadros. E aí, quando eu vou procurar um daqueles 2 profissionais que você explicou no bloco anterior, você comentou sobre a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, e até é um trabalho que vem em conjunto para, de fato, o resultado vir aí de forma positiva. Mas quando, está sinalizando que eu preciso buscar ajuda, quando? Inicialmente, o que for mais acessível para você, né? Porque se for o caso, tiver a necessidade de um psiquiatra e você for primeiramente ao psicólogo, ele vai te encaminhar para o psiquiatra e o contrário. Mas se você percebe que você já está com muita dificuldade para dormir, está com muita insônia, está tendo crises explosivas de raiva, algo que você sente fisicamente, né, que está fora do seu controle, vá direto ao psiquiatra. Né, porque aí ele vai avaliar a situação, vai fazer exames, e se for o caso, geralmente nessas situações é necessária a intervenção medicamentosa, né, e que aí é o psiquiatra que faz, o psicólogo não passa medicamento, somente o médico, o psiquiatra. Então, como que eu vou me identificar também com esses profissionais? Porque eu percebo, né, a gente falou ali que o psicólogo, ele vem como um profissional para reabilitar, para treinar a mente, mas de certa forma eu tenho que tentar criar um laço para me sentir à vontade com esse profissional. Como é que eu vou conseguir identificar ali um bom psicólogo para mim? Sim. Às vezes pode ser bom para o outro, mas pode não ser bom para mim. Exatamente. É o que a gente chama de vínculo terapêutico. Sem isso, dificilmente o processo vai ter um bom prognóstico, vai ter um resultado satisfatório. Porque é um acompanhamento, de certa forma, a longo prazo. Não é que eu vou numa consulta única e acabou. Né? Então, assim como outros profissionais, a gente tem que se sentir à vontade, tem que criar essa relação. Poxa, que pessoa bacana. Né? Porque apesar de ser uma relação profissional, é algo muito íntimo. Né? A gente conta para esses profissionais coisas que a gente não fala para ninguém mais. Né? Então, eu tenho que sentir à vontade, eu tenho que me sentir acolhida, não julgada, né? E satisfeita com a forma de trabalho desse profissional. A gente tem diversos tipos de abordagens terapêuticas, formas, né, de manejar todas essas situações. Então, muitas vezes, a gente dá sorte de encontrar logo de cara um, e que legal. Mas se eu fui na primeira vez, não gostei, não desista, procure outra pessoa. Pode ser realmente porque aquele profissional não está tão adequado para lidar com, né, o seu caso, ou o estilo de terapia, né, não é mais condizente, você não se adapta, não tem certo ou errado. A ideia é você se sentir à vontade e engajada nesse processo. A gente percebe que os transtornos mentais, eles se confundem bastante com sentimentos, né? Porque é normal eu sentir tristeza, é normal eu sentir um certo nível de ansiedade. E aí, como que eu vou saber, de fato, se eu tenho já o problema instalado? É exemplo da depressão. Como que eu vou saber se eu tenho depressão? Sim. A gente tem esse costume de falar, né? Ai, tô deprimida. Nem sempre. A gente está triste, né? E muitas coisas nos fazem triste, porque, como você bem colocou, sentimentos são
comuns, né, são necessários para a nossa sobrevivência, são mecanismos de regulação do nosso organismo, né? Então, estar triste necessário, porque, poxa, eu vou refletir sobre aquela situação, eu vou pensar sobre o que eu não gostei. Então, tristeza é algo necessário e bom até certo ponto. O problema é que quando essa tristeza, ela se torna muito prolongada, começa a afetar, né, a minha funcionalidade, de fato, e ela vem acompanhada de outras questões. Depressão, a gente tende a associar que a tristeza, estar muito triste, e não necessariamente. Né? Eu costumo falar que depressão é uma baixa de energia, né? Quando o meu corpo já está ali na reserva e eu tenho que lidar com muitas coisas, e aí com isso eu fico mais triste, eu fico mais desanimada, fico sem motivação para fazer as coisas, eu fico mais irritada, tudo me irrita, eu tendo a me afastar das minhas relações sociais. Então, depressão se torna um conjunto de sintomas. Tristeza é um sentimento. Na sua experiência, na sua vivência dentro da profissão, você vê que é mais comum a própria pessoa se perceber necessitando de ajuda ou as pessoas que estão em volta? E como, de repente, eu posso notar aí em alguém próximo, um amigo, um familiar, os sinais de que essa pessoa precisa de ajuda? É bem interessante você trazer esse ponto, porque geralmente nessas campanhas a gente fala, procure ajuda, está se sentindo assim, procure um médico, fale com alguém. Só que muitas vezes, dependendo do quadro da pessoa, ela não vai nem conseguir pedir ajuda. Às vezes ela até sabe que precisa, mas não consegue. E outras vezes não consegue identificar, não consegue perceber que precisa de ajuda. Acha que é normal, que é uma fase, que é por isso e aquilo. E nisso vai só passando, cronificando a situação e ficando cada vez mais difícil, né? Até realmente dar, como eu falei, uma pane no sistema, e aí geralmente a pessoa procura ajuda. Então, são questões básicas. Percebe que a pessoa está agindo de forma atípica, uma forma diferente do que é habitual aquela pessoa? Vamos, né, acender o sinalzinho de alerta. São sintomas básicos, a gente sempre percebe. Alteração de sono, dormir demais, dormir de menos, comer demais, comer de menos, ganhar muito peso, perder muito peso. Começar a ficar muito mais irritada, né, com coisas pequenas que antes ela não se incomodava tanto ou conseguia lidar melhor. Se afastar socialmente das pessoas, né, começar a recusar pedidos para sair, de encontrar com colegas, deixar de fazer coisas que gostava. Né? Então a gente começa a perceber que a pessoa está sendo um pouco diferente do que ela costumava. Então é sempre, né, a hora de chegar, fulano, tá tudo bem? O que está acontecendo? Estou percebendo que você está assim, assado. Está acontecendo alguma coisa? Né? Então, e sempre sem um julgamento, não é necessariamente para dar uma solução, tipo, não, então é só fazer isso, só fazer aquilo. Não, é para acolher essa pessoa e se perceber realmente, né, que é necessário uma intervenção e ajudar a encaminhar um profissional. Certo, muito bem. A gente segue falando deste tema daqui a pouquinho, depois de uma pausa bem breve. Então, você de casa, continue conosco. Bom, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre o Janeiro Branco. E agora a gente vai conhecer a história da Jordana, que após passar por períodos difíceis com depressão e ansiedade, mostra que é possível tratar a doença e incentiva a procura por ajuda. Olha só. Eu sempre fui muito ansiosa, sempre. Só que eu nunca tinha de fato procurado um tratamento. E o ápice da minha saúde mental foi em 2012. Foi quando eu tive um primeiro surto assim muito forte. Eu não conseguia ficar num ambiente que eu me sentia sufocada. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu chorava 24 horas por dia. Acho que num período de 3, 4 meses, porque isso começou em outubro de 2012. Eu dormia 2 horas por dia. O resto da minha mente não descansava. Era o tempo todo, 1000 pensamentos ruins, pensamentos acelerados. Parei de estudar. Como no final do ano letivo, eu estava no 2º ano. No final do ano letivo foi quando aconteceu. E eu parei de estudar. Eu não conseguia ir para o colégio. Das vezes que eu ia para o colégio, só chorava o dia inteiro. Eu ainda demorei um pouco para pedir ajuda, porque não é fácil você pedir. E mesmo assim, mesmo com todo esse meu comportamento, a princípio, pensavam que era frescura. Não, vai passar. E não passou. Só piorou. Eu saí de casa
num dia, estava todo mundo dormindo, eu peguei dinheiro na bolsa da minha mãe e na época eu peguei um ônibus 5h30 da manhã e fui bater lá na casa da minha avó, que era do outro lado da cidade. Em um estado assim, completamente de agonia, só chorando, meio desnorteada assim, que eu só sabia chegar lá. E aí foi de fato quando eu fui pra lá que a gente procurou todo um tratamento. Eu fui muito acolhida por toda a minha família, não digo só pelos meus pais, pela minha irmã, pelo meu irmão, não. Por toda a minha família. Hoje eu posso dizer que eu tô bem, mas eu já consigo perceber quando eu tô ansiosa, quando eu não tô, ou quando eu vou ficar. Eu diria que você consegue identificar alguém que você ache que é uma pessoa segura, que vai te dar um conforto e desabafe com ela e peça ajuda, porque tem solução, tem tratamento e é extremamente importante que a pessoa se sinta acolhida. A Jordana mostrou no relato dela, Esther, de que após buscar de fato ajuda, né, de primeiro procurar até na própria família esse pedido de socorro para ter um auxílio profissional, que hoje ela está bem. Mas no caso, transtornos mentais, transtornos, né, esses problemas que podem vir a ocorrer, eles são curáveis? Ou podem, nunca mais vai acontecer, ou são controlados, ou eles podem finalizar naquele momento e retornar num futuro? Como que é o que a gente pode definir isso? Depende do transtorno que a gente está falando. Existem alguns que são crônicos e que são para a vida inteira, mas que tem tratamento e que a pessoa pode ter qualidade de vida, né? Como transtornos de personalidade borderline, transtorno bipolar, que é um transtorno do humor. Eles são transtornos controláveis. São controláveis, administráveis, mas que a pessoa não se cura. Assim como depressão, ansiedade, a gente não tem a cura exata desses transtornos, mas com um tratamento específico, a gente diz que esses sintomas entram em remissão, eles deixam de existir e a partir disso a pessoa consegue viver como se estivesse tudo bem. É como se fosse um quadro de gripe, por exemplo. Né? Em alguns momentos eu não vou estar gripado o tempo inteiro, mas eu posso ter crises, né, digamos assim, quadros de gripe ao longo da minha vida. Né? Então a ideia, né, até como a entrevistada colocou, ela reconhecendo os sintomas, percebendo, né, ops, eu acho que está acontecendo. Então a gente já consegue trabalhar no sentido preventivo. Outro ponto que eu achei bastante interessante que ela frisou, que não foram apenas os pais que a acolheram, que ela se sentiu acolhida por toda a família. Como deve ser o comportamento da família diante de situações como essa? Acolhimento. E o que infelizmente não acontece em muitos casos. Eu costumo falar que família é uma das melhores coisas que existem quando elas estão ali para apoiar, para incentivar, para acolher, mas pode ser extremamente prejudicial justamente quando faz o contrário. Quando julga, quando negligencia o cuidado, quando ignora, né, essa situação. Então, o ideal é que a família primeiramente perceba, né, o que está acontecendo, porque é quem tem um contato mais próximo, que está convivendo ali, né, consiga perceber essas alterações de comportamento, esses sintomas. Verifique, né, o que está acontecendo, estou percebendo você assim, e ajude, incentive a procurar um tratamento de fato. A gente ainda tem muito esse tabu que psicólogo, né, psiquiatra é coisa para louco, né, que é fraqueza, que a gente... Não, gente, nós todos estamos sujeitos a adoecer. Né? A gente precisa ter essa visão que assim como a gente cuida da nossa saúde física, a gente também precisa cuidar e ser responsável também pela saúde mental, né, tanto nossa quanto das pessoas que nos são queridas. Esther, muito obrigada por participar aqui com a gente, muito bom a gente poder falar sobre este tema. Quem quiser te encontrar hoje para falar mais sobre saúde mental, onde pode te localizar? Pode me procurar no Instagram, Esther Miria, ou @ né? Eu sempre estou comentando ali sobre algumas questões relacionadas à saúde mental. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, só falar comigo. Agradecer também a Celibras mais uma vez por nos ajudar a levar a qualidade de vida a todos os públicos, a falar desta campanha que é tão importante, chamar a atenção de todo mundo para o Janeiro Branco e agradecer a você de casa que mais uma vez esteve aqui juntinho com a gente, tá? Sábado que vem estamos de volta com um novo tema. Muito obrigada pela sua companhia, ótimo final de semana, aproveite bem, até a próxima. Tchau, gente!